vou ensinar você a confeccionar esse lindo ponto em crochê, e com esse ponto nós vamos confeccionar um trilho de mesa. Eu não vou fazer muito grande, eu vou fazer apenas uma amostra, e aí você escolhe qual tamanho que você deseja fazer. É um ponto muito bonito e bem simples de ser feito. Então vamos começar a nossa videoaula. Bom, para iniciar então a confecção aí dessa nossa peça, eu vou fazer um total de 50 correntinhas. Eu já trabalhei aqui as minhas 50 correntinhas, dou a laçada na agulha e venho na quarta correntinha a partir da agulha. Faço um ponto alto. Venho aqui no seguinte e faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo uma de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Faço mais 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. E faço mais 2 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima um ponto alto e faço novamente 3 pontos altos seguidos. Então, esse é o ponto que nós iremos trabalhar aqui nessa primeira carreira. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima um ponto alto e faço mais 2 pontos altos seguidos. Então, eu vou trabalhar até o final da minha carreira, repetindo aqui esses pontos. E aí, nós teremos aqui um motivo com 3 pontos altos, separado por uma correntinha, e um motivo de 4 pontos altos, também separado por uma correntinha. Bom, então, eu já trabalhei aqui toda a minha carreira com o ponto que eu ensinei. Agora, eu viro meu trabalho do direito para o esquerdo, para que o nosso cantinho fique sempre reto. E agora, eu repito aqui esses 2 pontos altos. Eu já tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço a minha correntinha de separação. E aqui eu vou trabalhar apenas os 3 primeiros pontos altos. Faço uma correntinha e aqui eu dou a laçada na agulha. Eu não vou trabalhar sobre esse ponto alto. Eu vou vir aqui trabalhar nesse meu primeiro ponto alto da minha primeira carreira. Eu tenho aqui o meu primeiro da carreira que eu estou trabalhando, eu vou pegar aqui embaixo. Então, eu venho aqui entre um ponto e outro e pego por trás do meu ponto. E eu vou puxar a minha linha aqui de maneira que ela fique bem esticadinha, para o nosso trabalho não ficar puxado. Então, eu trago ela aqui até em cima na altura e tiro apenas 2 laçadas. Dou a laçada, venho aqui, pego por trás do meu ponto, puxo novamente aqui até da altura e tiro 2 laçadas. Novamente, pego aqui atrás do meu ponto, puxo aqui a minha laçada até a altura e tiro 2 laçadas e agora fico com 4. Tiro todas as 4 de uma vez e faço uma correntinha. E, como eu já falei, não trabalho aqui sobre esse ponto. Já venho aqui direto para o meu outro ponto alto. E trabalho os 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, 3 pontos altos, pego por trás aqui do meu ponto alto da carreira anterior, fechado apenas em um ponto. Esse é o detalhe do nosso ponto. Então, eu fiz os 3 pontos altos seguidos, faço a minha correntinha e venho fazer aqui novamente os 3 pontos altos de início.
Fiz os 3 pontos altos, faço a minha correntinha, dou a laçada na agulha e venho pegar aqui por trás do meu ponto, no meio dele. E puxo aqui a linha até a altura do meu ponto. Tiro 2 laçadas, dou a laçada, venho aqui por trás, puxo, dou a altura, tiro 2 laçadas, venho novamente aqui atrás do ponto e puxo novamente um ponto alto aqui. Tem que puxar bem direitinho para que não fique repuxado depois. Tenho as 4 laçadas, tiro todas de uma vez e faço a correntinha. E já vou trabalhar aqui sobre os 3 pontos altos seguintes. E aí, o nosso ponto aqui repete novamente esse mesmo ponto trabalhado. Depois, você pode vir aqui, ó, e arrumar direitinho os pontos que nós pegamos aqui por trás. E ele fica bem bonitinho aqui, como vocês estão vendo. Então, eu vou trabalhar esse ponto dessa forma até o final da minha carreira. Aqui eu já vou fazer a correntinha de espaço. Vou vir aqui e trabalhar os 3 pontos altos. Faço a correntinha, não trabalho esse último ponto alto e já vou trabalhar aqui esse meu ponto, pego por trás. Então, eu vou trabalhar aqui até o finalzinho e volto mostrando a próxima carreira. Bom, meninas, então aqui eu já terminei a minha segunda carreira e como vocês podem ver aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Então, aqui agora eu viro o meu trabalho, subo as 3 correntinhas. E faço aqui os meus 3 primeiros pontos altos. Esse nosso início e final sempre será da mesma forma. Aqui agora, eu vou pular aqui esse meu ponto, que nós fizemos o ponto fechado. Aqui tem a correntinha que nós sempre pulamos. Tenho aqui esse ponto fechado, que eu não vou trabalhar em cima dele. Eu vou trabalhar aqui na primeira correntinha, depois aqui dos 3 pontos altos. Aqui vocês estão vendo, ó, 1, 2, 3 pontos altos. E aqui eu tenho a correntinha e aqui eu tenho o meu ponto alto fechado. Então, eu venho aqui na minha correntinha e faço um ponto alto. E agora eu vou fazer aqui os 3 pontos altos seguintes. Trabalhando dessa forma, o nosso trabalho vai ficar retinho, ele não vai ficar aberto, porque nós estamos pegando em cima dos pontos que não foram feitos a mais. Fiz os 3 pontos altos seguidos, faço aqui a minha correntinha, pulo a minha correntinha, pulo o meu ponto alto fechado junto e venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, para fazer os 3 pontos altos fechados no mesmo ponto. E faço aqui agora os outros 3 pontos altos. E eu vou fazer agora essa terceira carreira toda dessa forma, porque na próxima carreira nós vamos repetir novamente o nosso ponto. Então, a cada 2 carreiras, eu vou ter o meu motivo trabalhado. A correntinha, pulo a correntinha, o ponto e venho aqui na correntinha trabalhada. E faço os outros 3 pontos altos. Vou fazer o meu aqui até o final e volto mostrando novamente a mesma confecção na próxima carreira. Bom, então eu já trabalhei aqui toda a minha volta, viro meu trabalho, subo as 3 correntinhas e faço aqui os 2 pontos altos seguintes. Aqui eu já estou então na 4ª carreira. Uma correntinha de separação
E aqui eu vou fazer igual na segunda carreira, eu vou trabalhar os 3 primeiros pontos altos. Faço a correntinha de espaço e venho trabalhar aqui o meu ponto, que são 3 pontos altos fechados no mesmo ponto, para fazer aqui essa pipoquinha. Puxei aqui, tenho as 4, finalizo e faço uma correntinha. E já venho aqui trabalhar os 3 pontos altos seguintes. Eu vou mostrar mais uma vez. Fiz os 3 pontos altos, a correntinha. Agora, aqui nos meus 4 pontos altos, eu trabalho apenas os 3 primeiros pontos altos. Faço a correntinha de espaço, dou a laçada e venho aqui no meio do meu ponto alto aqui da carreira anterior. Puxo, tiro 2 e tiro 2 aqui. E finalizo e faço uma correntinha. E vou prosseguir trabalhando. Então, ponto aqui do meio do nosso trilho de mesa vai ser apenas esse. Eu vou trabalhar esse ponto aqui por algumas carreiras, até ficar um tamanho que eu acho que fique bacana. E aí eu vou voltar então com vocês, então mostrando por quantas carreiras eu trabalhei. E dando continuidade, então, fazendo o biquinho ao redor. Então, você vai trabalhar aí o seu ponto e ele vai ficando desta forma, com esse detalhe aqui de pipoquinha por cima. Bom, aqui eu já trabalhei um total de 78 carreiras. Aqui está a minha carreira de início e aqui está a minha carreira de final. Então, como vocês podem perceber, eu terminei do lado direito, tá bom? Então, você vai trabalhar do tamanho desejado. Como eu já falei, eu vou fazer uma amostra bem pequena dessa peça, mas você pode fazer de qualquer tamanho. Feito isso, nós vamos fazer aqui uma florzinha. Vamos fazer várias flores para poder colocar ao redor do nosso trilho de mesa. Então, aqui eu venho com a minha cor branca, faço 10 correntinhas. Prendo aqui na primeira com ponto baixíssimo. E para poder já fazendo o arremate aqui da nossa linha, eu vou trazendo aqui, fazendo as minhas correntinhas de início. Então, aqui eu já tenho 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu vou fazer mais 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. E aqui depois nós vamos esconder por alguns pontos essa linha de início. Então, aqui agora, tomando bastante cuidado, eu vou vir aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima correntinha, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui agora, aqui eu pulei uma correntinha. Por isso que eu falei que tem que tomar bastante cuidado para não pular apenas no lugar certo, que é onde eu vou mostrar agora. 3 correntinhas, aqui eu pulo uma correntinha de espaço, então eu venho aqui na minha próxima. Como eu tenho 10 correntinhas, eu vou fazer um total de 8 pontos altos, então eu vou pular apenas 2 correntinhas, intercalando espaços. 3 correntinhas, venho aqui na próxima, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto alto aqui. Na próxima correntinha, um ponto alto.
uma, duas, três correntinhas. Agora aqui eu pulo a próxima correntinha de espaço e venho na outra. Então, eu já pulei as duas correntinhas, eu não pulo mais nenhuma. Três correntinhas, um ponto alto. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu faço mais 3 correntinhas e eu vou ter um total de 8 espaços. Venho aqui na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com um total de 8 espaços aqui, intercalando dessa forma. Agora, eu venho com ponto baixíssimo aqui no meio das minhas 3 correntinhas. E como eu trouxe aqui a minha linha, eu vou prender ela por alguns pontos. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais 4 pontos altos nesse espaço, ficando com um total de 5 pontos altos no meu espaço. Agora, eu venho para o próximo espaço e vou fazer novamente 5 pontos altos. Então, em cada espaço que eu tenho, eu vou fazer um total de 5 pontos altos diretamente, sem dar espaço. Então, eu vou trabalhar aqui todos os meus pontos altos nos meus espaços e volto com vocês mostrando a carreira seguinte. Bom, então aqui eu já trabalhei todos os 8 espaços aqui, fazendo 5 pontos altos em cada um. Então, agora eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar sobre aqui os pontos altos que eu tenho. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meu quinto ponto, e agora eu faço 3 correntinhas, venho aqui entre um espaço de 5 pontos altos do outro, e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas. E aqui vou repetir novamente os 5 pontos altos. Terminei os 5 pontos altos, 3 correntinhas, venho aqui entre um bloquinho e outro, um ponto baixo, 3 correntinhas, e vou repetir novamente os 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma até o final da minha carreira e volto mostrando a confecção, então, da nossa próxima carreira. Bom, eu cheguei aqui no final da minha carreira, faço aqui as 3 correntinhas, prendo aqui com ponto baixíssimo, perdão, com ponto baixo, subo as 3 correntinhas e prendo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui fica dessa forma essa nossa carreira. Essa próxima eu faço da mesma forma, subo as 3 correntinhas, faço aqui ponto alto sobre ponto alto, repetindo os 5 pontos altos novamente. As 3 correntinhas, venho aqui no meu ponto baixo, prendo com ponto baixo, 3 correntinhas, e venho aqui sobre os 5 pontos altos novamente. Eu vou trabalhar a minha carreira até o final e volto mostrando a última carreira da nossa flor. Cheguei aqui no final da minha carreira e, como na carreira anterior, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo.
subo as 3 correntinhas e aqui eu dou a laçada, venho, pego o meu ponto e tiro apenas 2. Venho aqui no próximo ponto, tiro apenas 2. No próximo ponto, tiro 2. E no meu último ponto, tiro 2, ficando com 5, tiro todas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Prendo com ponto baixo sobre aqui o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou fazer aqui o mesmo ponto. Vou fazer todos os 5 pontos altos fechados no mesmo ponto. Então, aqui eu tiro apenas as 2 primeiras, tiro as 2 primeiras. Tirei aqui as 2 primeiras, agora eu fico com 6. Por que que aqui eu fico com 6 e aqui 5? Porque aqui eu já tenho as 3 correntinhas aqui de início. Por isso, e não tenho aqui essas 7 correntinhas, tá bom? Por isso que eu fico aqui no caso com 6 laçadas na agulha, por causa daqui da nossas 7 correntinhas, e aqui no início eu não tenho, tá bom? Então, fechei, faço 7 correntinhas novamente, prendo com ponto baixo, 7 correntinhas, e vou novamente aqui fazer todos os meus 5 pontos altos fechados em apenas um. Então, essa é a nossa última carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, venho aqui onde eu fechei o meu ponto para fazer as 7 correntinhas e prendo com ponto baixíssimo. E aqui eu já arremato a linha e puxo aqui para trás. E depois eu escondo ela por alguns pontos. Então, aqui, essa é a nossa flor já pronta. Aqui eu vou deixar ela assim para vocês verem o detalhe. Para vocês verem como que é ela aqui abertinha. E depois, quando nós terminarmos o trabalho, ela vai ficar assim, puxadinha para cima. Dessa forma ela fica, tá bom? Então, aqui a nossa flor está pronta. Então, eu vou fazer algumas dessa forma e outras eu vou fazer um detalhezinho aqui no meio dela. Como que eu faço esse detalhe? Aqui eu venho em qualquer espaço, vou prender aqui a minha linha de início, faço 2 correntinhas e faço um ponto alto, 2 pontos altos. Venho aqui pro meu próximo. E faço mais 3 pontos altos. Então, aqui em cada espaço, eu vou fazer um total de 3 pontos altos. Aqui eu já venho pro meu próximo. E eu já vou escondendo também aqui a linha de início, tá bom? Venho aqui no próximo, mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui todos os 8 espaços, fazendo 3 pontos altos em cada um. Bom, aqui eu trabalhei, então, 3 pontos altos em cada espaço. E agora, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou puxar a minha linha aqui para trás do meu ponto. Dessa forma. E aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, aqui atrás do meu ponto.
dessa forma. Aqui eu faço um ponto baixo aqui nesse meu ponto alto. E trago aqui pra baixo dessa forma. E aqui o nosso miolinho fica desse jeito. Fiz aqui o meu ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pro meu próximo ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho pro meu próximo ponto alto, um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma até chegar novamente ali no início e prender com um ponto baixíssimo. Bom, então eu cheguei aqui no meu início, aqui no meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, venho aqui para as 3 correntinhas e faço um ponto baixo. E agora eu faço aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Um ponto baixo no mesmo espaço. E agora já venho aqui para o próximo espaço. Inicio com um ponto baixo e faço 4 pontos altos. Então, em cada correntinha dessa que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui até o final e volto com vocês mostrando, então, a nossa florzinha. Bom, então, eu cheguei aqui no final, como vocês podem ver. Aqui agora eu venho no meu primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. E arremato aqui a linha, deixando um pedaço para fazer depois aqui o arremate, escondendo por alguns pontos e trago aqui para trás também. Então, aqui fica dessa forma, como vocês estão vendo. Então, eu vou trabalhar intercalando uma rosa aqui com o miolinho e outra sem. E aí, quando ela já estiver terminada, fica aqui bonitinha dessa forma. Aqui eu já confeccionei mais essas duas, para vocês verem como que vai ficando aqui o nosso trabalho. E nós vamos colocar tudo ao redor aqui do nosso trilho. Então, eu vou fazer as minhas outras aqui. Você vê quantas são necessárias para fazer no seu tamanho. Se você estiver fazendo no mesmo tamanho que o meu, eu vou voltar mostrando quantas eu trabalhei e como que nós vamos fazer a união aqui. Bom, meninas, então aqui eu já terminei. Eu fiz um total de 18 flores, tá bom? E apenas aqui nos 4 cantinhos, 2 desse lado e 2 do outro, eu vou fazer aqui com essa flor intercalada, feito esse miolinho aqui na cor rosa, tá bom? E todas as outras serão apenas aqui na cor branca. Aqui eu fiz uma carreirinha em ponto baixo, não há necessidade de mostrar pra vocês, porque é só fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. E aqui no meio do ponto, eu faço 2 pontos baixos para cada um. E na altura do ponto, um ponto baixo. Então, você trabalha aí essa carreira em ponto baixo, e aí já vai estar pronto para nós começarmos aqui fazer, então, a união das flores. Como que eu vou fazer essa união? Aqui, como vocês podem ver, eu já deixei arrumadinho. 2 pétalazinhas vai ser a base aqui, onde nós vamos fazer a união no nosso trabalho. Aqui, como vocês podem ver no canto, eu também tenho 2 pétalazinhas para fazer a união na base. Aqui também 2. Aqui, na minha lateral, eu também vou ter a união de 2 pétalas, menos aqui no meu cantinho. No meu cantinho, eu vou ter apenas aqui a união de 1 pétala, tá bom? E aqui também eu vou ter as 2 pétalas de união. Depois eu vou deixar disponível lá na minha página a foto, e aí vocês veem direitinho aqui esse esquema de montagem, tá? Deixando-o dessa forma, para ficar mais fácil, nós vamos começar então a fazer a união. Aqui eu já prendi com ponto, e fiz 8 correntinhas e prendi com ponto baixo aqui no meu meiozinho, tá bom? Então, você vai iniciar dessa forma. Aqui agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um picôzinho. Eu pego aqui
nas duas argolinhas da frente do meu ponto baixo, puxo a minha linha e tiro fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma. Subo novamente 8 correntinhas, prendo com um ponto baixo aqui sobre aqui esse ponto na altura onde nós fizemos todos os pontos juntos, e também vou fazer um picôzinho, 3 correntinhas, pego aqui as duas linhas da frente do meu ponto baixo e puxo de uma vez fazendo um ponto baixíssimo aqui. Novamente as 8 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo. E aqui eu vou fazendo dessa forma e já vou olhando se eu cheguei aqui onde eu vou fazer a costura, tá bom, meninas? Então, aqui eu coloco as duas pétalas aqui de base, e aqui eu já vejo que o meu próximo ponto, eu vou fazer aqui a união. Aqui nós temos que tomar o cuidado de deixar esse ponto aqui no meio, para depois nós fazermos a união certinha, tá bom? Por isso que eu tô fazendo aqui apenas metade. E como vocês podem perceber também, aqui eu vou ficar com duas pétalazinhas na parte de cima. Então, eu cheguei aqui, tô no meu meiozinho, eu vou vir trabalhando até aqui para fazer essa união. Então, eu venho aqui, faço mais 8 correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo, perdão, com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer da seguinte forma, porque como é uma viradinha, eu tenho que deixar um espaço para ele não ficar embabado. Então, eu vou subir 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Feito isso, agora aqui eu sei, eu tenho aqui, ó, coloco aqui novamente para que não fique nenhuma dúvida. Eu já sei que eu tenho que vir aqui direto para esse meu próximo. Esse aqui eu não vou trabalhar, como eu falei, nós vamos trabalhar apenas essas duas pétalas juntas. Então, eu venho aqui e vou prender também com um ponto baixíssimo, aqui na altura do meu ponto. E aqui, a união da nossa lateral vai ficar dessa forma. Feito aqui esses 3 pontos altos. Aí, eu fiz dessa forma para já ficar um pontinho aqui de finalização, para ele não ficar todo reto, tá bom? Para ficar essa pontinha aqui, como se fosse um picôzinho. Aqui agora, então, eu já venho direto fazendo as 8 correntinhas, eu não vou fazer o picô, porque aqui eu não fiz, tá bom? Então, eu faço aqui as 8 correntinhas. Feito aqui as 8 correntinhas, agora vocês podem perceber aqui, deixa eu trazer um pouquinho pra cá. Agora, vocês podem perceber que nesse meu cantinho, eu vou ter que trabalhar aqui 3 pétalas até chegar aqui na minha próxima união, tá bom? Então, aqui, feito essas 8 correntinhas, eu vou vir aqui no meu meiozinho, prendo aqui com ponto baixo e faço novamente o meu picô. E agora, eu vou trabalhar essas 3 pétalas da mesma forma que eu tô trabalhando aqui, fazendo as 8 correntinhas. E sempre onde eu prender com ponto baixo, eu vou fazer o meu picô. Prendo aqui com ponto baixo, faço o picôzinho.
e vou olhando aqui pra ver se eu já tô chegando na altura do meu ponto. Aqui falta esse que eu estou terminando e mais um. E aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. E já cheguei aqui onde eu falei pra vocês que nós vamos fazer a união das pétalazinhas aqui. Eu tenho as duas aqui de costura. Aqui pra vocês verem o detalhe que fica bem bonitinho fazendo o picôzinho. E aqui nós vamos fazer essa união. Nessa costura que nós estamos fazendo na parte de fora, nós vamos pegar apenas essas duas. Quando eu fizer fazendo essa união aqui dentro, eu faço essas outras duas. Então, aqui, eu venho e faço o picô da seguinte forma. Eu prendi com um ponto baixíssimo aqui. Eu vou subir 3 correntinhas. Vou pegar aqui as duas argolinhas e puxo o ponto. E ao invés de tirar já de uma vez, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Fazendo assim, eu já vou ter aqui de um lado um ponto baixíssimo e de outro um ponto baixíssimo e fica aqui então apenas o nosso picôzinho no meio de espaço. Então, eu venho aqui na minha pétalazinha que eu vou trabalhar, deixando uma aqui, e prendo aqui também com ponto baixíssimo. Fica, então, aqui apenas o nosso picôzinho. De um lado eu tenho preso com ponto baixíssimo e de outro um ponto baixíssimo. Então, aqui agora, eu vou prosseguir trabalhando, fazendo as 8 correntinhas. Aqui no meu meio, eu venho prendo com ponto baixo. E faço o meu picôzinho e vou trabalhando, repetindo esses pontos. Então, você vai trabalhar toda a volta dessa forma. Como é só repetição de ponto, não tem necessidade de continuar mostrando aqui pra vocês, para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar no meu próximo canto, eu vou ter aqui essa florzinha com esse miolinho rosa, da mesma forma que tá aqui. Nesse meu outro canto de cá, também vai estar da mesma forma, tá bom? Nos 4 cantos, eu tenho aqui essa pétala no meio, na cor rosa. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta, não esquecendo que aqui no canto eu venho, prendo aqui um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos e prendo aqui com um ponto baixíssimo na minha próxima pétala e prossigo trabalhando os mesmos pontos. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta e volto com vocês mostrando, então, aqui o finalzinho já do nosso trabalho, que é a união aqui do nosso motivo na parte de dentro aqui, entre o nosso centrinho. Bom, então, eu já terminei de fazer toda a união aqui, pelo lado de fora aqui da nossa peça, e agora eu já comecei a fazer aqui
dentro, unindo aqui com o nosso centrinho. Aqui eu comecei por aqui, mas você pode começar por qualquer lugar. Eu já comecei aqui pelo canto, para mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Aqui eu já fiz esse cantinho aqui, vocês podem ver aí como ele ficou. Fica bem bonitinho a nossa união. Então, aqui eu parei onde eu dei início. Então, você vai pegar aqui para dar início à sua peça, a costura, aonde nós temos as duas uniões aqui. Onde nós temos as duas uniões. Então, eu já tenho essa aqui pronta. Eu vou fazer a minha próxima união aqui. Aqui eu já dei o meu ponto inicial. E aqui, então, eu vou fazer da mesma forma que eu uni aqui essa parte. Eu subo aqui as 3 correntinhas. Faço aqui o meu picôzinho com um ponto baixo. Para dar o nosso espaço. E agora eu já venho direto aqui para o meu próximo e faço um ponto baixíssimo. Aqui no meu início também será um ponto baixíssimo. Então, será feito dessa forma a nossa união. Agora, para dar continuidade, eu vou fazer as 8 correntinhas. Venho aqui no meu meio e vou fazer o meu picôzinho. Aqui eu faço o picô com um ponto baixíssimo. As 8 correntinhas. E aqui eu já vou prender o meu ponto no meu centro. Então, aqui eu faço o meu ponto baixo e eu não faço picô. Aqui agora eu vou medir certinho a minha peça. Não tem uma contagem de pontos certos, tá bom? Vocês vão medindo aí e vão vendo aonde fica melhor para colocar aqui o nosso ponto, tá bom? Mede direitinho, fazendo as divisões. Da mesma forma que você fez de um lado, você faz de outro. Aqui nesse cantinho eu deixei uma correntinha de cá e uma correntinha de cá. Aqui agora eu trago aqui para fazer também da mesma forma, para deixar apenas uma correntinha. Aqui deu espaço, eu trago a minha linha para o lado de cá. E pego aqui no meu ponto onde ficou a minha pétala. Peguei sobre o meu ponto baixo aqui, eu puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Faço as 8 correntinhas. E venho fazer aqui o meu picôzinho no meio. Lembrando que esse picô aqui, eu faço ele com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço aqui o meu ponto baixo e vou prender já o meu próximo cantinho. Como aqui eu já sei onde é o meu ponto, eu não vou medir novamente, eu só venho aqui. Aqui foi onde eu finalizei a carreira, por isso que dá um pouquinho a mais de trabalho para passar aqui a agulha. Sempre a agulha atrás da linha, quando eu for fazer essa costura, para não ficar sobreposta ao meu trabalho. E agora, as 8 correntinhas. Venho aqui no meu meio, faço o picô. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas.
E aqui nesse meu canto, eu vou prender apenas aqui na largura do meu ponto, com um ponto baixo, bem no meio do meu ponto alto. As 8 correntinhas. Faço aqui o meu picô. Opa, aqui é o picô. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu já vou prender com um ponto baixo. E vou prender aqui já no meu cantinho, na segunda correntinha. Então, meu canto vai ficar igual ao outro. De novo, as 8 correntinhas. Venho aqui, faço o meu picô. Prendo aqui com ponto baixo. Coloco aqui direitinho novamente, para saber onde que eu vou prender o meu ponto baixo. E eu prendo ele aqui. As 8 correntinhas. Faço aqui o meu picô novamente. E aqui, então, nós vamos fazer a união onde eu iniciei aqui, ensinando pra vocês. Então, eu pego aqui sobre o meu ponto, faço um ponto baixíssimo, como eu mostrei no início. Faço aqui o meu picô, fechado com um ponto baixo. Pego aqui as 2 argolinhas. E faço o ponto baixo. Venho aqui, pegando sempre aqui por cima, dessa forma, as 8 correntinhas. O meu picô. Lembrando que esse picô é com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço o meu ponto baixo. E já vou unir novamente aqui a minha peça com a flor. Então, novamente, eu venho aqui e olho, meço direitinho, para que não fique repuxado. E nem muito folgadinho a nossa peça, que fique assim, bem bonitinho, como vocês estão vendo. Então, eu pego aqui e prendo onde ficou aqui
no ponto baixo a nossa pétala. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até o final. Quando eu chegar lá no meu início, eu vou arrematar a linha e o nosso trabalho vai estar pronto, vai estar finalizado. Então, eu vou terminar de fazer aqui a minha e volto mostrando para vocês, então, a nossa peça já pronta. Aqui está o nosso trilho de mesa pronto. Como vocês podem perceber, ele fica bem delicadinho. Aqui estão as nossas costurinhas de união. Depois eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho que ele ficou. Você pode fazer de qualquer cor, qualquer tamanho, vai aí do que você deseja ou a sua cliente deseja, se você também estiver fazendo para vender. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque assim, como eu sempre falo, eu fico sabendo se vocês estão gostando das aulas que eu estou trazendo. Obrigada por ter assistido e até a próxima videoaula.